convidado especial que ninguém me conhece com essa apresentação toda, pastor. Só confirmando essa última parte que o pastor falou, o médico, quando ele chega em casa, ele deixa o jaleco na porta. Você da construção, quando chega em casa, tira sua bota, sua calça, toma um banho e você está com a família. E a verdade é que o pastor, quando chega em casa, ele não tira esse paletó e está tudo bem. Ele continua como pastor, ele continua atendendo. E esse pedido do pastor, ore pelo seu pastor, ore por nós, da liderança da igreja, ore pelos líderes da igreja, ore pelo conselho da igreja. Eu geralmente falo e prego aquilo que eu tenho buscado viver na minha vida e aquilo que Deus quer falar primeiro comigo. Eu sempre digo isso, que primeiro essa palavra vem para mim. E essa palavra, ela é de encontro ao meu coração e talvez hoje você esteja nessa mesma condição. Então, enquanto eu prego, tenha certeza que Deus, Ele primeiro está trabalhando comigo, falando comigo, cuidando de mim. E eu creio que Ele vai falar com você, trabalhar em você, cuidar de você. E em nome de Jesus, a minha expectativa é que a gente saia daqui hoje respirando fundo e falando: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero melhorar e eu quero descansar no Senhor. Eu quero aprender a descansar no Senhor. Com isso, abre a tua Bíblia no livro de Mateus 11. Mateus 11, 28. Um texto que você com certeza conhece. Um texto que você também com certeza já ouviu alguma pregação sobre esse texto. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada dia. E eu oro e tenho certeza que há uma aplicação prática do Senhor na minha vida hoje e na tua vida hoje, em nome de Jesus. Você achou? Quem achou diz achei. Achei? Não? Foi? Mateus 11, 28. Diz assim. Alguém pode ler para mim? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo, ele é leve. Amém? Amém. Deus, que a tua palavra, muito mais do que aquilo que eu preparei, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu pensei, que seja o teu Espírito Santo a encontrar morada, guarida, repouso, refrigério em cada coração aqui. Que a aplicação seja pessoal para cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que esse texto, ele devia ser um texto que a gente devia decorar, memorizar, para a gente usar sempre como consolo, às vezes na hora de tristeza, de sofrimento, de cansaço, de sobrecarga, né? E hoje eu quero trazer uma palavra objetiva, prática para a gente. Jesus, ele promete repouso, descanso para aqueles que o estavam ouvindo. E eu quero trabalhar hoje esse descanso que Jesus pode nos oferecer. Um descanso que Jesus tem para mim, um descanso que Jesus tem para você, a partir desses 3 imperativos. Imperativo, não é sugestão. Imperativo é ordem. A partir dessas 3 ordens que Jesus propõe para mim e propõe para você nessa manhã. Versículo 28 começa: vinde a mim. E o primeiro imperativo é: vinde. Há um convite de Jesus para mim e para você. Olha, vinde. Jesus não está dizendo para a humanidade pecadora: se afasta de mim, não chega perto de mim. Não.
Mas ele está dizendo, vinde a mim. Tem um convite sendo feito. E o convite ele está sendo feito para quem? Para quem está cansado e sobrecarregado. Tem alguém cansado e sobrecarregado aqui? Não levanta a mão não, gente. Só pensa, não levanta a mão. Pode levantar também. Tem alguém cansado e sobrecarregado aqui? Então Jesus está fazendo um convite para você, para mim. Ei, vem, vinde a mim. Mas cansado e sobrecarregado de quê? Para quem que Jesus estava falando ali? Ele está falando só da sobrecarga da vida, dos problemas da vida, dos desafios da vida? Não, ele estava falando para um povo ali. Um povo. E a primeira referência que Jesus estava fazendo era aos judeus, né? Sobre o quê? Sobre o jugo da lei. O peso da religiosidade era muito pesado. Você tem que cumprir a lei. E Jesus, em vários momentos, a gente percebe que ele era instigado. Ah, mas você pode curar no sábado? Ah, mas você está trabalhando no sábado, você está curando no sábado? Que negócio é esse? Quem é você que cura em nome de quem? Havia um peso, havia uma coisa, uma opressão, né? Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo, ele olha, como o jugo da lei, a lei como era interpretada e aplicada, né? Ele se tornava um fardo excessivo. Era um fardo excessivo. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 23, 3, diz assim, obedeçam aos que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-lo, nem ao menos levantar um dedo para carregar esses fardos. Esse era o poder opressor da religião naquele momento. Então Jesus está dizendo para um povo, olha, você que está sobrecarregado dessa imposição, dessa opressão, vinde a mim, que eu quero aliviar você. Eu quero aliviar essa dor, eu quero aliviar esse trauma que talvez o povo, a religião tenha imposto para você. Então é um convite também sobre que peso você tem carregado, que opressão talvez você tenha sobre você, que você precisa entregar ao Senhor e aceitar esse convite. As pessoas estavam sobrecarregadas, como eu falei, do peso das tradições, da expectativa de cumprir a lei de forma perfeita. Não, eu preciso cumprir a lei 100%. A religiosidade dos fariseus, ela cobrava mais do que eles podiam suportar. Você precisa fazer. E hoje a gente vive um pouquinho esse tempo, né? Talvez não dentro da religião, mas também, às vezes, dentro da religião, mas você precisa fazer, você precisa produzir, você precisa gerar resultado, você precisa postar, você precisa estar feliz, você precisa estar bem com a tua família, você precisa estar bem no teu negócio, você precisa. E, na verdade, nós não precisamos nada. O que nós precisamos é atender a um convite. Atender a um convite. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. Vai, fala a verdade. Quando você é obrigado a fazer uma coisa. Quem gosta de lavar a louça aí? Quem gosta de limpar um banheiro aí? Eu limpo banheiro desde 9 anos de idade. Era a função que minha mãe me dava. Eu falava, mãe, deixa eu fazer qualquer coisa, só não me deixa limpar banheiro. E eu fazia obrigado. E ela falava, faz direito para fazer uma vez só. Não é isso? Quem é mãe aí sabe. Né? Exatamente. Mas ninguém gosta de fazer nada obrigado. A segunda referência, eu falei, a primeira foi aos judeus, sobre uma opressão que eles viviam, uma opressão religiosa naquele momento. E a segunda referência, clara, é o peso que é esmagador do pecado. Às vezes o pecado e a culpa do homem sobre o coração, ele traz essa sobrecarga, essa dor, esse peso, esse cansaço. Por quê? Porque eu ando de acordo com a minha vontade, eu ando vivendo dentro do pecado, eu ando caminhando fora da vontade de Deus, mas a graça de Jesus, ela nos salva, mas quando a gente anda deliberadamente no pecado, isso traz para a gente cansaço e sobrecarga. Quando deliberadamente eu escolho, Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, como a gente tem aprendido aqui. Mas muitas vezes nós escolhemos andar e viver numa vida de pecado.
Deus, eu não quero ouvir a tua voz. Eu não quero fazer aquilo que eu sei que é certo, mas eu quero continuar fazendo o que eu quero fazer. E isso traz para nós peso. Isso traz para nós cansaço. Isso traz para nós sobrecarga. Mas o convite de Jesus, quando ele fala vinde, ele está nos chamando para a gente abandonar os nossos próprios esforços, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a abandonarmos o pecado e nos aproximarmos dele com confiança, com ousadia, como a própria palavra dele diz. Quando nos aproximamos de Jesus, reconhecemos que ele é a única fonte de alívio e descanso. Ele é a única fonte de descanso. Ele é a única fonte de alívio. Vinde a mim é um chamado pessoal à intimidade. Vinde a mim não é um convite, vem para a igreja. Vinde a mim não é um convite, seja presbiteriano. Vinde a mim não é um convite a um lugar. Vinde a mim não é um convite a uma prática. Vinde a mim é um convite para Ele mesmo. Eu estou te chamando para mim. Vinde a mim. É pessoal, é uma chamada à intimidade. O convite é para aquele que é a própria fonte do descanso. Ei, venham a mim. Isso vale para a gente também que está cansado, talvez, da vida, da espera. Deus está demorando tanto. Talvez cansado da saudade. Deus, eu não aguento mais essa dor. Da saudade de alguém que foi, da saudade de alguém que está lá no Brasil e a gente não vê há muito tempo. Deus, eu não aguento mais, estou cansado, estou sobrecarregado. Só queria um abraço da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Uma realidade que faz muito sentido para a gente, né? Quem nos assiste e está lá no Brasil, talvez não entenda. A Bianca não está aqui hoje, né? A Bianca está feliz da vida, que está a mãe dela e a irmã dela aí. E cada um de nós sabemos o quão valioso, o quão importante é. E talvez você esteja cansado e sobrecarregado dessa dor, do trabalho, de alguma situação, cansado e sobrecarregado da família. Senhor, eu não aguento mais orar pelo meu filho. Deus, eu não aguento mais orar pelo meu marido, pela minha esposa. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. E aí o Jesus que alivia a minha dor, que alivia a tua dor, que quer dar refrigério para a nossa alma, ele está dizendo, olha, eu não estou te chamando para um lugar, eu não estou te chamando para uma religião, mas eu estou te chamando para mim, vem para mim. Eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você me conheça, para que você tenha o quê? Eu vou te dar descanso. O descanso ele não é uma fuga da vida. Jesus não está te chamando para você fugir dos teus problemas. Jesus não está te chamando para você correr dos teus desafios, mas é uma transformação da nossa maneira de viver. Mas quando a gente pensa em descanso, o que a gente pensa? Água de coco, cadeira na praia, pé para o alto e relaxar. Dinheiro na conta e relaxar. Descansar. Isso é descanso para a gente. Porém, o descanso de Jesus, desculpa te dizer isso aí, ele é um descanso ativo. Não é um descanso que você vai deitar na tua cama e dormir 5 dias direto. Porque isso não vai resolver teu problema. Não vai resolver teu problema. Quem tem filho pequeno, Monique, Clodomir, profetizo sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Sandro, da Vanessa, sobre a vida da Pamela e do Everton, da Gleice e do Jean. Quem mais está com filho pequeno aí? Né? Samuel e Tânia, Everton. Quem mais?
Marilene, Pablo, profetizo sobre a vida de vocês. Vocês vão dormir, gente. Vão dormir em nome de Jesus. Em algum momento da nossa vida, a gente vai dormir. E a gente vai descansar. Mas não é desse descanso que Jesus está falando. Não é desse descanso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, em outras palavras, o descanso ele não significa ausência de esforço. Para ir até Jesus, você precisa querer e caminhar para Ele. Você que precisa aceitar esse convite. Quando alguém te convida para uma festa, você aceita o convite, você faz um planejamento e caminha e chega até lá. Pega o seu carro, pega um Uber, vai a pé, mas você caminha e você chega até o local do convite. Jesus está dizendo para nós, eu estou convidando você para vir até mim, mas eu preciso que você queira e caminhe para esse lugar, para essa pessoa, para a fonte do nosso descanso. A paz vem quando os nossos esforços estão alinhados com a vontade de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como? Como que vai vir esse alívio? O convite foi feito. Vinde, primeiro imperativo. Segundo imperativo, versículo 29. Como é que começa? Tomai sobre vós o meu. Tomai o meu jugo. Primeiro, vinde. Segundo, tomai. Tomai o meu jugo é desafiador, pois sugere que, ao recebermos o descanso de Jesus, a gente também precisa aceitar o senhorio dele e nos submeter à sua vontade. Eu esqueci de trazer, mas eu acho que recentemente alguém já mostrou aqui o que é o jugo, né? É uma peça de madeira, né, que ele é usada para balancear o peso em animais de carga, geralmente os bois. Então, entra uma peça de madeira aqui em um boi, e tem um outro boi do lado, e também tem uma peça de madeira, e aí esse jugo auxilia a carregar essa carga. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós? Ele é um símbolo de submissão, preciso me submeter à autoridade de Jesus, mas é um convite também para uma parceria. O jugo de Jesus ele não é pesado como o dos fariseus, como o das tradições, como eu comecei falando lá na frente. Mas Jesus nos chama para dividir o peso com Ele, caminhando lado a lado, como esses bois que carregam as cargas. Eles vão um do lado do outro, um ajudando o outro a compartilhar, a dividir o peso, a sustentar essa carga. Jesus ele vai andando ao nosso lado. A gente vai se sujeitando à sua vontade, sujeitando à sua soberania, sujeitando à sua autoridade e permitindo que Ele mesmo guie os nossos passos. Quando Jesus quando Ele fala, tomai o meu jugo, Ele está dizendo, olha, eu tô te fazendo esse convite para que a gente possa trabalhar juntos, para que a gente possa ter uma parceria. Enquanto você me conhece, eu me revelo a você. Enquanto você aceita o convite de vir até mim, eu quero aliviar a tua dor, aliviar a tua carga, aliviar o teu peso. É isso que Jesus tem para mim e para você. Tomar o jugo de Cristo significa submeter-se completamente à sua autoridade, mas também significa dividir uma carga junto com o próprio Jesus. Olha que incrível! Dividir a carga com Jesus, dividir o peso com Jesus, que maravilhoso! E isso não... Eu sempre falo isso. Isso não quer dizer viver uma vida sem dificuldade, gente. Não é uma vida de que... eu quero descansar em Jesus e eu não vou ter mais problema na minha vida. Mas é viver entendendo que essa carga ela vai ser mais leve. Ela vai ser mais leve. Por quê? Porque Ele está do meu ladinho aqui, me suportando, me ajudando, carregando comigo esse peso.
E aí uma coisa interessante, enquanto eu estudava esse texto, os rabinos, para os rabinos, quando ele usava esse imperativo, né, essa expressão, tomar o jugo de alguém, o que isso queria dizer é ir à escola de. Ir a uma escola. Interessante, né? Porque se a gente usa essa analogia, que Jesus está dizendo, olha, vinde à minha escola e aprenda de mim. Que é o terceiro imperativo. Primeiro é, vinde a mim. O segundo é, tomai o meu jugo. E depois, aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, venha à minha escola e aprenda de mim. Esse terceiro convite nos convida a crescer em conhecimento e em caráter à medida que seguimos Jesus. O versículo 30 vai dizer, versículo 29 ainda, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa é a postura que Jesus deseja que a gente também viva na nossa vida. Não é sobre aprender lições teóricas, não é sobre conhecer a Bíblia, não é sobre conhecer as leis, conhecer os mandamentos, mas conhecer aquele que estabeleceu os mandamentos. Eu sou muito apaixonado pela igreja de Jesus. A minha vida sempre foi na igreja. Eu nunca tive uma vida fora da igreja. E eu amo a igreja de Jesus, eu amo as coisas da igreja, eu amo as coisas de Deus, mas eu tenho certeza que alguns de vocês aqui também são assim. Mas há um perigo, e a gente não pode cair nesse erro, e a gente não pode cair nesse perigo, de amar tanto a igreja, de amar tanto as coisas da igreja, de amar tanto as programações da igreja, e nos perdermos e nos esquecermos de amarmos o Senhor dessa igreja. Eu não posso amar mais a igreja do que o Senhor dela. Eu não posso amar mais as programações dessa igreja do que o Deus que é o cabeça dessa igreja. Então, cuidado. E lembra quando eu falei? Primeiro para mim, cuidado para você não amar mais as coisas da igreja do que o próprio Deus. Ele nos convida, ele nos chama para um descanso, para um alívio, para repousarmos nele mesmo. Vinde a mim, tomai o meu jugo, estou com você carregando, e aprenda de mim, que sou manso, sou humilde de coração. Os líderes daquela época eram o quê? Autoritários, eram severos. Você tem que fazer porque você tem que fazer, senão você vai ser castigado. E Jesus, ele contrapõe exatamente, como tudo que Jesus faz. Ele inverte a lógica. Não é com autoridade, no sentido de uma autoridade opressora. Não é por imposição, mas é por mansidão e humildade. É assim, sendo como Jesus, que eu vou encontrar descanso para a minha alma. Jesus está convidando eu e você para uma parceria. Não é uma imposição. O jugo é suave e leve, mas não significa que não existe. Ele está lá. Mas Jesus carrega junto com a gente. Amém? Aprender de Jesus é um processo contínuo. Ele nos chama para uma jornada de transformação. Ele fala, olha, tomai o meu jugo e aprendei de mim. A gente nunca para de aprender, não é verdade? Nunca para de aprender. Então, quando Jesus está fazendo esse convite para que a gente possa aprender dele, ele está dizendo, olha, eu estou te convidando para vir até mim, a mim mesmo, e para que a gente possa desenvolver uma jornada
uma jornada de transformação. Ela não começa aqui e acaba quando acabar o culto. Não. Eu não vou fazer um convite para você orar, colocar a mão no seu coração, vir até aqui para que você receba descanso imediato, alívio imediato. Não vai funcionar assim. Desculpa te dizer isso. Não vai funcionar assim. Mas o convite de Jesus para nós, para mim e para você é: aceita o convite. Toma o primeiro passo. Vinde a mim. Vá até Ele. Aceitando esse convite, uma chamada para relacionamento, uma chamada para intimidade, uma chamada para conhecê-lo como Ele é, quem Ele é, para que Ele se revele a nós. Tenha certeza, você não vai caminhar sozinho. Ele vai estar do teu lado dando suporte. Mas não para por aí. É preciso permanecer. Conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu conheço, mas ele está dizendo: prossiga em conhecer. Continua. Não para, não desiste. Conhecer ao Senhor é um processo. Essa jornada de transformação é um processo. Aprender dele é um processo, para que o alívio venha, para que o repouso venha, mesmo quando as lutas, dificuldades e tribulações baterem na nossa porta. Mesmo quando você não aguentar mais, mesmo quando você quiser parar e desistir de todas as coisas, se lembra quem te chama, se lembra do convite de Jesus para mim e para você. Talvez essa pessoa que está do seu lado, ou está neste auditório, ela está cansada e sobrecarregada, de uma maneira que você nem imagina. Talvez alguns aqui pensaram em desistir da vida. Talvez alguns aqui pensaram em desistir da América. Vou embora para o Brasil. Chega, não aguento mais. Talvez alguns aqui tenham pensado em desistir da família. Eu vou sair de casa. E algumas são verdades. Você que conhece, tem amigos, algumas dessas são verdades. E a gente não sabe a dor que essa pessoa está passando. Talvez tudo que ela precisa é de um alívio e descanso na alma. Tudo que ela precisa é dos braços de Jesus para descansar. Deus não quer só aliviar a nossa dor, mas Ele quer nos mostrar um caminho de paz verdadeira. E essa paz, ela não está na nossa capacidade de controlar as circunstâncias, de controlar as coisas, de que tudo vai bem na nossa vida, mas é uma disposição de aprender e seguir o caminho que Jesus está nos propondo. Eu vou encerrar. A minha oração, como eu falei, é que a gente aceite o convite de Jesus nessa manhã. Quero que a gente saia daqui animado. Talvez a gente não saia daqui animado com essa palavra. Talvez a gente não saia daqui, caramba, é disso que eu precisava para a minha semana. Mas talvez, se você saiu daqui um pouquinho desconfortável, eu agradeço a Deus por esse movimento. Que nós saiamos daqui um pouquinho desconfortáveis da cadeira, no sentido de que, independente do que você esteja vivendo, e eu sei que tem gente sofrendo aqui dentro, sofrendo. A palavra de Jesus é um convite. Vinde a mim. Vem para Ele. É para Ele. Corre para Ele. Chora com Ele. Corre para o altar dEle. Tranca a tua porta, vai para o teu quarto, chora, grita, esperneia, reclama, fala, mas vai para Ele. Vinde a mim. Jesus está nos convidando a irmos ao seu encontro. Ele, tomai o meu jugo, Ele vai
nos conduzir. Ele vai caminhar conosco, vai dividir as nossas cargas e aprendei de mim. Não para, continua. O alívio vem, a dor ela passa, o luto passa, o sofrimento passa, outros virão, mas ele passa. E o alívio vem, a paz vem, o refrigério vem. Essa semana eu tenho orado por uma situação e Deus, ele claramente respondeu, como muitas orações que nós fazemos, Deus responde as nossas orações, amém? Isso é bom demais. E Deus respondeu uma dessas orações. E eu falei, Senhor, obrigado, porque isso traz para o meu coração descanso. Isso traz para o meu coração alívio. Isso traz para o meu coração paz. Tudo se resolveu? Está tudo maravilhoso, tudo lindo, os campos floridos com morangos e girassóis? Não, não. Mas a certeza de que Ele traz com a mansidão e a humildade paz para o meu coração, isso já é mais do que suficiente. Eu sei que Ele está do meu lado, junto comigo, carregando esse fardo, essa dor, essa luta, juntinho comigo, do meu lado, tomando jugo. E minha oração é que eu aprenda dele, que eu continue aprendendo dele e não desista. E eu oro sim também por você, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, a gente ainda tem mais um momento no culto, mas eu queria que a gente orasse. Fique de pé, coloca a mão no teu coração. Se você quiser vir à frente, você pode vir, mas não é nem o meu objetivo esse, mas o Senhor nos convida a vir até Ele, e você pode encontrar nesse altar, nesse lugar, a resposta desse convite também. Mas eu queria que a gente colocasse a mão no teu coração e que essas três palavras, esses três imperativos, eles fossem verdade na nossa vida. Não é fácil não, gente, não é fácil não. Mas isso pode trazer alívio para o teu coração, alívio para a tua alma. Talvez nessa dor que você esteja passando, talvez nessa dificuldade, nessa dúvida, talvez nessa opressão. Preciso resolver isso e eu não consigo. Talvez você esteja em dívidas. Hoje o pastor compartilhou um pouquinho sobre a situação da igreja. Isso às vezes tira a nossa paz, a minha paz. A gente está aqui trabalhando todo dia, vendo as coisas acontecerem. Tira o nosso sono, tira a nossa paz. Talvez você esteja perdendo o teu sono, a tua paz por conta disso. Por causa de um documento que não chega, por causa de uma resposta que não vem, por causa de um trabalho, uma situação que não muda, por causa de uma enfermidade que você não vê solução, por causa de um problema na sua família aqui no Brasil, não me importa. Mas eu oro para que nós atendamos o convite de Jesus. Vinde a mim, vinde a mim.